futebol, bom humor, automobilismo, entrevista, vôlei, bate-papo, atletismo, zoação, basquete, descontração. Começa agora na Galera Esporte, um jeito diferente de falar de esporte. Na Galera. Assim, uma excelente noite para você que está chegando agora junto com a gente aqui no canal 102 Play. Hoje, segundona, dia 20 de junho de 2022, tá começando mais uma edição do Na Galera Esporte aqui pelo canal 102 Play. Você sabe que o canal 102 Play todo dia tem um podcast diferente, né? Amanhã tem Paulinho Playcast, daí tem o 102 com Pipoca e tem muito mais por aí. O nosso Ricardinho San daqui a pouco vai passando toda a relação pra gente, inclusive dos convidados dessa semana, dos nossos podcasts aqui no canal 102 Play. E o Na Galera Esporte é aquele jeito diferente de falar de esporte, né? A gente fala de tudo, inclusive de esporte, e hoje tá faltando gente nessa bancada aqui, né? A gente já falou isso a semana passada, Luan Muniz vai estudar, precisa estudar, quer estudar, então a gente deu aí essa licença pro Luan, mas ele tá aqui desde o primeiro programa. Vitor Casagrande. Casão, boa noite, bem-vindo mais uma vez. Vamos lá, Fala, programa número 36. Vamos que vamos, boa noite para todos vocês que estão aí com a gente, acompanhando na Galera Esporte, para todos que estão aqui no 102 Play. E hoje a gente fez uma eu tô vendo que você trocou de lado hoje, aqui, né? Trocamos de lado. Porque senão, tem estudos que dizem que se você faz a mesma coisa todo dia, do mesmo jeito, isso pode desencadear aí um Alzheimer na tua vida, alguma coisa assim. Então, a gente tem que mudar um pouco, mudar os hábitos. Esse Alzheimer também tem a ver com as cores vermelha, branca e preta? Não sei. Porque tem aqui, fiquei perto da luvinha, tá vendo? Tô vendo. Então tá certo. Um abraço pro Luan, né? Nosso topetão aí. Que topetão, hoje. Mas... Diz que volta, mas... Deixa quieto. Depois que se formar, depois o cara vai... Você viu os stories dele hoje? Não vi. Ele não tá aqui, mas a gente pode falar dele, né? Pode cornetear. Aniversário da namorada hoje. Por isso que ele antecipou uma saída, você tá entendendo? Ô, Luan. Parabéns, Dona Bianca. Nossa, velho. Parabéns, Dona Bianca. Parabéns ao casal aí. Aniversário da namorada. Eles tinham um jantar já programado. Por isso que... Tem que ter, né? Bom, dá uma boa noite também pra ele que hoje tá de amarelinho. Sabe por que ele tá de amarelo hoje? Ele é amarelo? Cor de burro quando foge, cara. É amarelo, vai. Porque a semana passada, sexta-feira, teve levantamento de taça e inclusive de anel de MVP. Golden State Warriors, inclusive ele hoje emprestou, aí, né? Emprestou a camisa do Golden State. Little Richard? Hoje. Little Richard, nosso Ricardinho Mãos Mágicas. Tudo bem, Ricardo? Tá feliz, Ricardinho? Golden State? Tá pra cima hoje. Tá feliz. Por falar nisso, cara, Stephen Curry posou para uma foto com a taça de campeão da NBA e o troféu de MVP junto com o anelzão e um charuto que no mínimo, não vou nem chutar o valor. Fica quieto, né? Mas tá feliz. E uma outra foto, depois eu vou passar para o nosso Ricardinho San. Uma foto da festa lá em São Francisco, cara, sensacional e merecido, viu? O Golden State tem feito um trabalho aqui, nós recebemos o Rinaldo Rodrigues recentemente aqui, falou sobre isso e falou inclusive do Damon Green, que seria na questão dele um grande destaque realmente nas finais, foi o cara com um grande destaque, junto com o Curry e com um grande elenco lá, foi muito bom, muito bom. Parabéns aí, Ricardinho, campeão da NBA. E hoje... nós estamos recebendo aqui, e para um papo bem legal, o torcedor beneditino, você falou que, tá vendo como sai, Beneditino. Torcedor de São Bento, e o cavalo aqui não esqueceu de tirar o som do computador. Vai poder perguntar e esmiuçar o cara. Nós estamos hoje com o Juliano Amorim, ele que é gestor de futebol do São Bento, começou lá como gestor financeiro, gestor de patrimônio, gestor de marketing, gestor de tudo, e hoje é gestor de futebol do São Bento, e veio hoje conversar um pouquinho com a gente sobre toda essa dificuldade que o São Bento enfrenta, mas a dificuldade mexe com uma paixão chamada Esporte Clube São Bento, e também com o acesso do clube, vem o campeonato, vem a Copa Paulista aí. Juliano, bem-vindo, obrigado por ter atendido aqui o nosso pedido. Finalzinho de temporada pra gente, mas é importante você estar aqui com a gente para falar um pouquinho desse clube centenário, clube tão importante para a cidade de Sorocaba e para o futebol paulista. Boa noite, Douglas, Casão, a todos os telespectadores.
nosso amigo amarelinho também. Então, na verdade é o seguinte, eu acho que agora o futebol ele é muito, muito dinâmico, né? O São Bento ele é muito dinâmico também. Hoje eu estava conversando um pouquinho sobre isso. Se você pensar que em um ano praticamente você tem um trabalho feito com 3 elencos. Em 12 meses você tem um elenco da 2, um elenco da Copa Paulista e um elenco da 1. E se você somar tudo isso, você chega a algo próximo de 80, 90, 100 atletas. Então o futebol é uma coisa muito dinâmica e a gente vai vivendo cada momento dentro do São Bento dessa forma, até um dia que a gente puder ter uma continuidade, né? Como os clubes fazem, você ter um elenco montado por períodos maiores. Mas é bacana, a dinâmica é muito boa. Agora, você chegou no São Bento como gestor de patrimônio. Você chegou no São Bento como a sua empresa sendo uma das patrocinadoras da equipe do São Bento. E aí começa a história do Juliano, propriamente dito, no futebol do São Bento. Na verdade eu sou aqui de Sorocaba mesmo, então nascido aqui, minha família é toda daqui. Meu pai sempre foi um são bentista. Meu pai veio de Portugal para o Brasil com 5, 6 anos e ele sempre foi são bentista. Que time você torce, pai? Sempre sou de São Bento. Nunca teve um time grande, né? Que é muito comum aqui em Sorocaba. Todo mundo acaba tendo 2 times. Corinthians. Eu vou te corrigir, Juliano. Para quem acompanha sempre na galera, o Casão sabe disso, assim, mas quando fala-se time grande, a gente fica meio preocupado. Porque com a grandeza do São Bento, exatamente, não dá para falar que o Corinthians, São Paulo, Palmeiras são times grandes. São times da capital. Da capital. Pronto. É que o Santos também. É o esporte. Exatamente. Não fala do Santos. Da Serra para baixo. São times da capital. Exato. Mas o São Bento tem uma grandeza. Muito. Então, nós assim, que nem... meu pai sempre foi torcedor só do São Bento, então eu sempre convivi com isso. E aí é aquela coisa, você está em Sorocaba e eu também era um torcedor que era meio adormecido do São Bento. Acompanhava algumas coisas, assistia alguns jogos, mas não era constante. Aí em 2019 nós entramos por uma empresa nossa, pela Uniroyal, patrocinando o clube. O pessoal chamou, a gente tinha uma ideia de estar divulgando a marca em todo o Brasil, porque o clube estava jogando a Série B e nós tínhamos clientes em todo o Brasil e acabava tendo ações feitas com esses clientes. Então, até foi uma iniciativa nossa, houve algumas negociações e nós conseguimos entrar no clube. E isso também a gente mostra até para o patrocinador, né? Você tem que também saber como explorar a marca São Bento. Ele te dá um retorno, mas você vai ter que fazer toda a ação. Não espere que o clube movimente-se por você. E aí no final de 2019 eu estava para sair de viagem, de férias com a minha família. Aí o Almir me ligou e falou: Juca, vem, você quer fazer parte aqui da diretoria, tal, tudo mais, tem uma possibilidade. Eu falei: putz, bacana, vamos lá, né? Vamos lá conhecer, vamos conversar. Aí a convite do Almir, do Márcio, tive na diretoria ali, aceitei prontamente o convite e comecei realmente ali como diretor de patrimônio. Fiquei como diretor de patrimônio exercendo até o final da gestão, dessa primeira gestão, que era até outubro de 2020, mas já em março, mais ou menos, quando o Wilson se afastou na pandemia, eu acabei junto com o Márcio ali assumindo a parte de gestão administrativa, financeira do clube, e aí acabei atuando bastante nessa parte também dos números do clube, né? E aí, quando a gente começa 2020, eu estava como o administrador, né, o financeiro do clube, fazia toda a gestão interna de administração do clube, quando começa essa gestão, e aí eu fiquei até mais ou menos julho, agosto de 2021, nessa parte financeira, administrativa. Aí o Joaquim entrou no meu lugar, eu assumi o futebol, porque a gente tinha antes o diretor, o Atia acabou se afastando durante o Paulistão. Quando acabou o Paulistão, foi tumultuado, houve a queda. Nós ficamos ali uns 4 meses, eu, o Almir e o Florísio, fazendo essa função da direção de futebol. E aí eu falei com o Almir, Almir, deixa eu assumir. Eu acho que a gente está com a parte administrativa financeira caminhando. O Joaquim veio, o Joca veio, somou muito, cara, muito, muito capacitado também, ajudou, deu continuidade, melhorou muitos processos também. E aí assumimos futebol. E aí quando assumiu o futebol, o Paulo, a gente fez a negociação com ele rapidamente do retorno, o Paulo retornou, montamos junto esse elenco e graças a Deus e ao trabalho de todos conseguimos esse acesso da 2 para 1 novamente, né? Essa chegada, esse retorno do São Bento à Série A1 foi muito comemorado
E durante as entrevistas e coletivas e bate-papo com o próprio professor Paulo Roberto, ele sempre destacou muito que o teu trabalho junto com a atual diretoria, com o Almir e com toda a atual diretoria foi primordial para o acesso, principalmente na contratação de jogadores, na busca de atletas. Quando começou o campeonato, nem o mais apaixonado torcedor, e eu estou sendo bem sincero, nem o mais apaixonado torcedor de São Bento imaginava que o São Bento iria pro acesso. Brigaria sim diretamente pelo acesso. O que a gente escutava, principalmente eu, como trabalhando na imprensa e em algumas rodas de amigos e tudo mais, o que a gente escutava era: o São Bento tem que lutar agora para não voltar para 3. Permanecer o ano que vem, sim, se fortalecer para o ano que vem chegar a 1. E isso não aconteceu. E aconteceu muito diferente. São Bento buscou realmente o acesso e brigou pelo título diretamente. E posso dizer assim, pelos jogos que eu vi, os jogos finais principalmente, brigou de igual para igual com a Portuguesa. Sim. E o Paulo Roberto Santos sempre deixou isso muito claro. O trabalho do Juliano foi um trabalho diferenciado. A gente apresentava o jogador, se não desse para contratar aquele jogador, ele ia no mercado buscar um jogador similar que a gente conseguisse. Quer dizer, houve uma sinergia, né, Juliano? Sim. Principalmente entre você e o técnico Paulo Roberto Santos, que também é um cara muito querido, mas não é uma pessoa de gênio fácil também, né? O Paulo, assim, primeira atuação minha com o Paulo foi agora, porque quando eu entrei em 2019, o Paulo já não estava mais aqui. E o Paulo, eu brinco com ele, tava no caminho, tava falando com ele ainda, a gente fala todo dia. Tá devendo uma entrevista pra gente aqui, viu, professor? Pode deixar, vou puxar a orelha dele depois. E o Paulo, assim, a gente teve uma sinergia muito boa, um trabalho muito feito, assim, bem feito, acho que em várias mãos, porque o Paulo conhece muitos jogadores. Quando eu assumi o futebol também, eu cheguei para o Almir e falei: Almir, eu vou assumir o futebol. Administração financeira, eu tô fora, não dá para conciliar. E eu saí de imediato, falei: vamos tocar o barco, vamos fazer isso. Hoje, para vocês terem uma base, eu falo uma média, são 150 empresários, agentes, intermediadores de jogadores. Então, assim, a gente tenta atender todo mundo. Hoje, por exemplo, os jogadores que vêm normalmente, que nem esse elenco que está aqui, somente tem 2 jogadores do mesmo empresário, o restante veio tudo, cada um de um empresário, então não tem preferência a ninguém nem nada disso. E o Paulo também foi muito assim. Então, o time da 2, assim, nós tínhamos 8 jogadores que tinham ficado da Copa Paulista do Brasileiro para 2. 11 jogadores foi que ele indicou, que ele recebeu, que ele conhecia o material e tudo mais, e outros 8 foi eu que indiquei. Então houve assim um equilíbrio, né? Um equilíbrio, tudo isso entre nós, discutindo, o Almir sempre participando, o Florísio, que é o vice-presidente, também sempre participando. Então quando você faz em algumas mãos, a decisão acaba sendo muito mais positiva. E o cuidado era esse, vamos dizer assim, ele chegava muitas vezes: olha, eu quero um centroavante. Beleza, vamos no mercado. O que você quer? Eu quero assim, assim, assado. Buscava, falava lá com todo mundo, recebendo material, eu filtrava, porque você põe um jogador, eu quero um centroavante e tal, de área, você vai receber 100, 200, 300 vídeos. Você vai avaliar, normalmente o scout dele, o material dele, e aí filtra. Paulo, selecionei 5, tá aqui os 5. Qual que você quer? Primeiro eu quero o João, depois eu quero o Paulo, depois o Pedro. Aí você fala: vamos no João. João, e aí, quanto que é? Ah, não, o João quer 50 mil. Não, risca. O Paulo quanto é? É 15. Vamos nesse aqui, vamos negociar. E o cuidado dessa seleção, porque o Paulo, a parte técnica é com ele. Eu selecionava, assim, aqueles que tecnicamente, por histórico, por qualidade, por indicação, e aí depois ele com a comissão técnica, com os auxiliares, com o analista, iam tirar as informações do jogador. Muitos jogadores foram cortados por problema extracampo, por outros tipos de problema. Mas aí havia um critério, e esse critério deu certo. Então, tanto na parte dele, como teve jogadores que o Paulo indicou, que ele chegou: vamos ver esse jogador tal. Aí Paulo, puxa, minutagem dele tá baixa, a idade já não tá compatível com o que a gente precisa na posição. Ele saiu do clube malhado lá pelo pessoal. Ah, não, tem razão. Então, assim, no diálogo, toma lá da cá. Sem chegar e falar assim: eu quero esse, acabou. Não existia isso. Eu ia te perguntar exatamente isso. Era sempre de você pro Paulo, ou sempre ele também indica? Também. Ah, tá. Então você chegava com alguns jogadores para ele, mostrava, ou como ele podia vir: Juliano, tem esse aqui, esse aqui. Não, então, ele também, todo essa momento. Conversa sempre. Mas como eu falei, o Paulo, nesse momento, alguns jogadores assim que a gente depois ia buscar, entendia que não era interessante, ou alguns que ele indicava e financeiramente não encaixaria para o clube, havia um entendimento disso. Por quê?
Eu posso falar que eu negociei com todos, eu briguei com todos, eu reduzi com todos, eu pus produtividade para 10 jogadores, mais ou menos, desses que vieram na 2. Então, o São Bento não tinha isso. Então, é o seguinte, você vai ganhar quanto? Vamos supor, você ganha 7, se você performar em 50% dos jogos, você ganha mais 2 mil de premiação. Então, ou seja, você está estimulando o jogador a querer participar, ganhar mais, e ao mesmo tempo, se porventura ele não performar, ele ficar só no banco de reservas, ele está recebendo menos. Então, acho que é uma fórmula de estímulo. A gente ainda tem que aprimorar um pouquinho mais, mas foi colocado isso, né? Então, são coisas que a gente veio fazendo ali no dia a dia para poder melhorar e o clube ter uma forma de atuação diferente. E eu acho que também o seguinte, os atletas se fecharam entre eles, o grupo era muito bom, não tivemos problema nenhum durante o campeonato, foi tudo muito tranquilo, e aí a coisa deu certo, a bola entrou e conseguimos esse acesso, né? Essa questão dos atletas se fecharem entre si, isso é importante, né, Juliano? Você no dia a dia, você acompanhando no dia a dia ali, o Paulo tinha total controle do vestiário, tinha total controle de cada um dos atletas com quem ele trabalhou. Em pensando agora para a Série A1, o ano que vem, a gente vai entrar na Copa Paulista, o elenco está pronto, está treinando, está se preparando, mas pelo que a gente percebe já está praticamente fechado o elenco do São Bento para a Copa Paulista. Mas pensando um pouquinho lá na frente, o Campeonato Paulista da Série A1, a briga é de gente grande, sempre foi, mas agora a briga de gente grande ainda mais. Precisa ter esse cuidado novamente, né? Como é que vocês estão já tratando nos bastidores para se ter novamente esse trabalho? Então, Douglas, eu acho que é assim, quando nós começamos a 2, eu até dei uma entrevista, uma delas, e o pessoal, às vezes, alguns pontuaram, porque eu falei, nós estamos montando um time para subir. O objetivo era esse, tinha sido traçado, o objetivo e a estrutura. Cota estava reservada para isso, a estrutura interna, o Paulo estava aqui, que o Paulo tem uma história com o São Bento, uma identificação muito, muito grande. E esse era o objetivo. Durante o campeonato, a coisa foi acontecendo gradativamente. Se você pensar em Paulistão, nós estamos com 23 jogadores contratados, tem 3 vagas em aberto para a Copa Paulista que a gente deixou aí possivelmente para contratar ainda durante o campeonato. O elenco está montado, está treinando, está trabalhando desde o dia 30 de maio, exato. E dia 3 a gente tem o primeiro jogo no domingo contra o Rio Claro. E assim, pensando em Copa Paulista, nós já começamos trabalho antecipado a muitos clubes. Quem começou antes da gente, acho que só foi a Portuguesa. Tem clubes ainda que estão apresentando, tem clubes montando elenco, tem clubes com jogadores da base. E a ideia inicial até era usar a base, o sub-20, nós quase que na totalidade. E no fim nós montamos um elenco A, o elenco A que a gente chama porque são jogadores contratados, e tem a lista B, que são jogadores de base. Nós temos 7, 8 jogadores da base que estão fazendo essa integração, que também vão fazer parte. Então você tem um plantel de 23, mais 6, 7, vão chegar a 30, podem vir mais alguns profissionais, que é a média que você acaba trabalhando. Claro que a expectativa nossa é que esses atletas que vieram agora consigam performar, consigam fazer uma boa Copa Paulista e que eles fiquem para o Paulistão. Uma boa parte. Por quê? Porque estão vindo vários atletas que estiveram em atividade, times grandes, vários deles jogaram A2, vários aqui estiveram com a gente em 2020 no acesso, alguns subiram com a gente e mantiveram no clube também agora. Então, assim, é um elenco muito qualificado. Então, se nós tivermos a possibilidade de falar, poxa, desse grupo, 5, 6, 7, 8, 10 ficaram, você já tem uma espinha que você forma com o Paulistão. Fora isso, do elenco que foi embora da 2, muitos jogadores... ontem o Nenê Bonini mandou uma mensagem, falou, Juliano, tá aqui, pô, tava ele e o Serginho, não sei onde eles estavam, aqui, não esquece da gente, aqui é o meio de campo do Paulistão, tal, fiz 2 gols lá no clube que ele tá jogando na Tombense, né, fez 2 gols aí no final de semana, falei, pô, Nenê, bacana, e o Nenê foi um deles, que eu briguei, fechei com o Nenê 11 horas da noite, num dia brigando, negociando valores para trazer ele para cá, produtividade, não sei o quê, e é um cara que tem muita qualidade, apesar do tempo parado. E o Paulistão, a gente assim, vai ter que agora dar um tempinho, tem que começar a Copa Paulista, aí nós temos a reunião da federação para ter um planejamento financeiro, com esse planejamento financeiro poder fazer o quê? Avaliarmos as opções que nós temos já. Nós temos vários jogadores, quando acabou a 2, que eu e o Paulo já vimos conversando, jogadores que já fariam parte aí possivelmente desse plantel, que estavam no clube, que estavam em outros clubes, então a gente já vem desenhando algumas peças. Então eu acredito que assim, vai ser no seu tempo. Possivelmente lá para agosto, setembro já começam as contratações, começa a fazer os pré-contratos para poder estar
em dezembro, talvez dia 1º de dezembro, já apresentando esse elenco. E o objetivo, claro, vai ser o quê? Num primeiro momento, nós vamos Paulistão, numa realidade financeira muito longe dos times da capital, né? Além do Red Bull e do próprio Santos. Sim. Então, existe uma diferença muito grande. Então, eu acredito que assim, nós temos que primeiro montar uma equipe muito competitiva, uma equipe que queira algo, como essa equipe da 2. Os caras queriam. Sim. Os caras queriam acesso, os caras queriam subir com o São Bento, os caras queriam uma oportunidade para o ano que vem. Todos eles querem estar aqui. Você fala com o elenco inteiro, todos querem estar aqui no Paulistão. Então, assim, a gente tem que ter pessoas nesse perfil, ter o cuidado, a negociação, esses pontos, como eu te falei, da produtividade. Não adianta trazer aqui um jogador. Eu vi um caso de um time da Série A2, contratou um jogador de 50 pau. Beleza. E o resto do elenco inteiro ganhava 15. Cara, não adianta. Isso é um disparate, né? Muito grande, acaba dando atrapalha muito o elenco. Então, assim, aqui nossa folha foi toda ela quase que nivelada, todo mundo no mesmo padrão. Então eu acho que o segredo vai ser isso, fazer com calma, avaliando. Começou com a Paulista, cabeça está mais tranquilo? Vamos começar a trabalhar os nomes, vamos discutindo, já começa as conversas e contratar um elenco competitivo, um elenco que queira. Muitas vezes assim, a gente também, é importante falar, na Série A2, por exemplo, a gente contratou o Diogo Oliveira. O Diogo Oliveira chegou aqui com 40 anos, 39 para 40, ou estava com 40 já. Pô, é velho, não sei o quê, tá lá o Seu Madruga, chamaram de Seu Madruga. Gente boa demais. Aí, nós contratamos o Diogo de 40. Mas nós trouxemos o Jean, que tinha 25, que fazia a mesma função. E o Jean começou a titular, o Diogo terminou o campeonato titular absoluto jogando 90 minutos com 40 anos. O Éder Ciola veio na direita com 36, mas tinha o Eliandro que tinha 22. O Éder machucou e o Eliandro jogou o campeonato todo. Então você também, a idade, a experiência, ela não é um problema, desde que você tenha um critério. Né? Por exemplo, a gente contratou hoje os volantes nossos, o Serginho é o que veio mais experiente, tem 34 anos, que passou com a gente, subiu com a gente em 2020, né? O Serginho estava no Juventus de São Paulo, passou pelo Sampaio Correia antes lá também, né? É um cara de muita qualidade, um primeiro volante ali. Aí veio ele, aí veio, por exemplo, o Douglas, veio do Paraná Clube, o Douglas tem 22 anos. O Pedrinho veio do Juventus de Araguá, tem 28. E a gente contratou o André hoje, o André já tem 30 anos. Então, assim, você consegue nivelar isso. Não adianta você ter também dois só, sei lá, 3, 4 jogadores só de 22 ou 3, 4 só de 34, 35. Então você tem que conseguir equilibrar. Essa mescla é importante, né? Vamos lá, Casão. Mas isso muitas das pessoas não estão vendo isso. Isso está sendo tratado no bastidor. A gente essa diretoria, eu acho que é um ponto, tanto eu falo por mim, pelos parceiros da diretoria, todo mundo sempre está muito aberto a falar, a prestar conta, a explicar, porque, como eu digo, o São Bento não é nosso, São Bento é de Sorocaba. Então, que a gente tiver, quanto nós tivermos à frente, nós temos que prestar conta. E aqui esse é o caso, só que muitas coisas não dá para você soltar tudo. A Copa Paulista, a gente chegou, o São Bento não tem time, não sei o quê. Gente, dia 30 de maio, nós apresentamos 17 jogadores. Só que estavam todos fechados e ninguém sabia. Eu fechei com todos, eu negociei com todos, fiz pré-contrato com todos. Por que eu ia falar isso? Para estimular os concorrentes, tentar alguém atravessar? Porque isso acontece no futebol. O cara tem um pré-contrato com você, outro vem lá e atravessa e você acaba perdendo o jogador. Então trabalha quietinho. Chegou 17, contratamos o resto. Hoje o André que chegou, o André Castro chegou. Pô, um jogador que estava na Alemense, que jogou no Ituano, que tem uma história muito boa, com qualidade. Veio aqui para somar no grupo. Então, assim, mas tudo quieto. Então você está aqui, assinou a papelada, aí você apresenta o jogador para não ter nenhum tipo de surpresa. Manda bala que eu falo muito, tá? Não, que é isso. Eu queria te perguntar, Juliano, o seguinte, né, aqui como é um podcast, claro, obviamente que a gente fala de coisa que está acontecendo no momento, inclusive, tem um resultado aí para falar? Pode falar. 1-0 já pro São Paulo. Quem fez? Eu perdi quem fez o gol. Né? Tô aqui concentrado na entrevista. Então tá bom, né? Eu vou tentar. Tá marcado aí. Eu perdi quem fez o gol aqui. Então vamos lá, faz a pergunta que eu vou pesquisar. Mas por ser um podcast que ele é atemporal, a pessoa pode ver quando quiser, eu queria te perguntar algo específico da função do diretor de futebol. Né? Porque lá dentro, por exemplo, da diretoria do São Bento, tem 9 funções ali no conselho. Sim. Então, às vezes, você fala assim, qual que é a diferença do presidente e do diretor de futebol? O que o presidente faz, o diretor de futebol faz? Porque, por exemplo, o diretor de marketing, você já sabe que é algo bem específico, ele vai cuidar da divulgação do marketing da empresa. E o diretor de futebol, para quem às vezes não entende, poxa, o que ele faz? Ele é o cara que contrata, mas você vê aí, às vezes, na mídia, os times da capital falando, é o presidente que anuncia lá, né? Pô, o jogador não... Que colhe os louros, né? Oi? Que colhe os louros. Que colhe os louros, exatamente. Mas, pelo que a gente tá vendo aqui, é o diretor de futebol que articula isso, né? É isso mesmo? Na verdade é assim, ó. Só um minuto. Patrick aos 17 do primeiro tempo. Patrick, São Paulo 1-0.
Aqui, como a gente assim, nossa estrutura é muito enxuta, né? Nós temos hoje 11 atuantes na diretoria, e além dos funcionários internos do clube, mas é uma estrutura muito pequena. Nós precisaríamos, por exemplo, ter um gerente de futebol, ter outras funções que seriam para poder auxiliar nisso. O diretor de futebol aqui nos clubes do interior, na maioria deles, nós fazemos todas essas negociações, todas as contratações, todo esse elo com a comissão técnica. Então, tudo com a comissão técnica, vamos tratar, seja de problemas operacionais, de problemas administrativos. Então, você vira um elo entre o campo e entre a administração. Então, assim, ele acaba sendo um pouco exaustivo, porque você tem todas essas atividades, assim, sendo um intermediário, além da montagem. Quando você tem a montagem, ela te toma muito tempo. Você se afasta e foca naquilo, porque você não consegue fazer mais nada. E a gestão do dia a dia. Pô, tem um problema com o jogador. Já tivemos casos, que aí eu chamo o jogador, senta aqui, vamos conversar. Pô, aconteceu isso. Como é que nós vamos resolver? Como é que vai ficar? Precisamos de você, puxar aquela orelha. Na comissão técnica, vai chegar a comissão técnica. E aí, o que está precisando? O que está faltando? Como é que nós vamos fazer? Como é que vai ser o bicho? Vai dormir lá na cidade? Não vai? Vai voltar? Então você acaba tendo uma atividade toda no dia a dia da parte esportiva do clube mesmo, do futebol. E qual que é o maior desafio como um diretor de futebol de um time do interior? O maior desafio, eu acho que é assim, a responsa é muito grande, né? Porque se você pensar assim, a própria 2, se deu certo, beleza. Eu e o Paulo atuamos constantemente, como eu te falei, o Florizio me auxiliando também, mas claro que a função é muito mais a minha ali junto com o Paulo. Se dá errado, você acaba tendo ali, você fica exposto, porque você montou aquilo, você e o treinador, e se acabou não dando certo, você tem uma responsabilidade muito maior sobre isso. Então, acredito que seja esse o principal problema, né, que você vai ter quando você está participando ou dirigindo o futebol profissional de um clube. Mas isso é uma coisa que você, como empreendedor, já lida um pouco com isso, né? Porque a questão de você ser empreendedor, a partir de hoje eu vou fabricar bolas. Pode dar certo, pode não dar certo. Você já tem uma experiência lidando com isso, então, né? Você tem que ter o preparo para isso. Eu sou empreendedor há 20 anos, então realmente a gente consegue ter uma experiência nos negócios que nós fazemos, mas isso ajuda. Então, quem me conhece assim, eu sou muito calmo, sou equilibrado, então é difícil tirar do sério. Então tem um problema, vamos avaliar tudo primeiro. Tem um problema, vamos tratar agora o problema. Então tudo isso a gente acaba participando e tendo no dia a dia, entendeu? Mas você fica, como eu te falei, existe uma relação de amor e ódio. Futebol é amor e ódio. Da mesma forma agora, nós tivemos a 2, puxa, tá todo mundo bem, tudo bonito. Com a Paulista começa a não dar certo, você vai tomar um pouco de pedrada, é normal, é natural, entendeu? Mas isso faz parte do futebol. Se você não aguenta ou se você não quer, não tem como estar no futebol. Vamos mudar um pouquinho o rumo da prosa aqui, a gente volta a falar de coisa séria já. Antes, a Graça Arruda tá junto com a gente aqui. Graça, obrigado por estar junto com a gente. É a tia. Canal Quem Planta Colhe. Aí sim, sou fã do trabalho do Juliano Amorim. Tá mudando a cara do São Bento. E diz ainda, abraço do Edenilson Zaza, do Ipanema Vila. Edenilson, obrigado aí pelo contato, tá junto com a gente aqui. E vai cornetando, vai mandando mensagem lá no @canal 102 Play. Aliás, no canal 102 Play lá no YouTube tem o chat, pode mandar a sua pergunta, pode mandar a sua cornetada aqui também. Você falou uma questão de amor e ódio, mudar um pouquinho o rumo dessa prosa. Como é que foi a questão do amor e ódio quando você teve que mudar a cor do cabelo? De quem foi a ideia? Como é que surgiu isso? Como é que foi chegar em casa? Ou foi feito isso em casa? Foi a própria patroa que fez? Rapaz, assim, ó, nós estávamos aqui no jogo em Sorocaba, aquele jogo com a Inter de Limeira, que nós ganhamos de 1-0. E, cara, aquele jogo foi um absurdo, né? A arbitragem tirou a gente do sério, ficou todo mundo louco. Aí o Diogo foi expulso logo no começo do jogo, o Cristiano fez aquele golaço e tal. E aí acabou o jogo, nós descemos lá no vestiário. E aí tinha acabado o jogo, o pessoal tava saindo, tava eu com meus filhos, né? Com os 2 maiores lá, com os meninos. Aí chegamos lá, tava o Nenê Bonilha, saindo. Ele falou assim, tá vendo? Falei pra você, Juliano, nós vamos subir. E o meu menorzinho, o Rafa, tava com o cabelo platinadinho. Ele falou assim, e se a gente subir, nós vamos platinar sim. Falei, tá fechado então. Aí eu paguei. O Aurélio, que é o maior, e o Rafa, que é o menor, nós pagamos.
O Nenê não pagou, cobrei ele esses dias. Ele tá me cobrando a medalha do acesso, que tá comigo, tá guardado. Só vou lhe entregar quando você pintar o cabelo, patinar também. Deixa registrado aí, tá vendo, Nenê? Nenê, pode depois deixar gravado aí. E ó, pra quem não viu ainda, se for lá no Juliano Vieira Amorim, vai ver a foto dos 3 lá com o cabelo platinado. Não, ficou horrível. Ficou horrível. Tá recuperando agora, você viu? Tá meio grisalho aqui em cima tá pretão ainda, mas não tem problema, foi por uma boa causa. Mas tem mais uma, que aí eu falei, não era só essa promessa, nós fizemos essa, beleza. Aí nós estávamos no jogo do acesso lá contra o Oeste, em Barueri. Estávamos eu, minha esposa e meus filhos, os 3. E tinha um funcionário meu da Bolívia, que de Santa Cruz, estava aqui. Veio pra cá, eu levei ele pro jogo também. Deu sorte, falei, qualquer próximo acesso eu vou levar o Javier também. Aí fomos pra lá. Aí o São Bento tava lá, aquele final de jogo, aí o cara perdeu aquele lance, o Tite, né? Perdeu aquele lance e tal. E a bola não entrava, eu já tava ali abaixado, assim, falei, putz, não vai dar mais nada. Daqui a pouco, eu tava abaixado assim, meu filho menor chorando, o maior chorando, tava tudo chorando ali e tal. Aí, gol do São Bento, saiu o gol do Serginho de cabeça, minha mulher tava assim num cantinho, ela falou assim, ó, eu fiz uma promessa, eu falei, não tem problema, qual que é? Não, agora você vai ficar um mês sem beber nada alcoólico. Eu falei, tá bom, ainda bem que foi um mês, não foi um ano. aí eu falei, tudo bem. Ainda bem que foi beber, né? Mas a promessa pra mim, né? Só que aí é pior, tem mais uma, né? Aí foi essa, pagamos a promessa. Pô, meu filho nesse dia, o menor, o Rafa, o maior tava quase vomitando, ia pro vestiário, de nervoso. O menor deu taquicardia nele, aí eu levei ele no vestiário, passando mal, assim, o pessoal passando a toalha nele, assim, pra ele respirar e tudo mais. E na verdade ele não tinha comido nada, ficou muito nervoso e tava lá passando mal. Aí tomou uma Coca-Cola, igual de vocês aqui, e ficou bacana. Mas aí eu brincando só desse do mês sem beber, eu vou ter que contar uma história. Tem um amigo meu aqui também que eu saindo de lá do jogo do acesso, tava tendo o show do Alok aqui em Araçoiaba. Sim. E eu tinha já me comprometido com a família. Saímos do jogo, viemos em casa, tomamos um banho, fomos pro show do Alok, chegamos na hora lá. Aí tinha um amigo meu lá. Falei, tal. Aí eu falei, mas a Ludi fez uma promessa, né? Minha esposa fez uma promessa aí, que eu vou ficar um mês sem beber e tal. Ele falou, pô, o pior é minha esposa. Minha esposa para passar no doutorado, alguma coisa assim, ela fez uma promessa de 1 ano sem beber. Falei, só que para ele. Ela fez a promessa para ele. Zé Abrão, um abraço pra você, viu? O seu Zé, doutora Tati. Eu falei, é uma estratégia sensacional. Você faz a promessa pro outro pagar. Agora, só para avisar que tem um camarada aqui na mesa que começou um relacionamento recente, tem um mês, já vai se acostumando, que as coisas são mais ou menos nesse naipe aí, tá vendo? Cada um cuida da sua. Você foi fazer uma promessa para você. Para você, então. Marcelo Garcia, trabalho do Juliano e da diretoria está sendo bem feito, mas precisam dar mais atenção e melhorar os planos do sócio torcedor do time. E aí me dá a oportunidade de entrar nesse tema que é tão importante. A gente vai empurrando a questão da Copa Paulista, mas a gente vai chegar lá. Sócio torcedor é uma questão que o São Bento, e em todas as coletivas, todas as entrevistas que eu tive a oportunidade de fazer com o presidente Almir e com as pessoas diretamente ligadas ao São Bento, todos falam a mesma coisa. O sorocabano precisa viver o São Bento. Esse talvez tenha sido ou seja o grande mantra do presidente dessa atual diretoria. O sorocabano precisa viver o São Bento. Agora, quando você vê, por exemplo, o Marcelo, questão de um torcedor falar que precisa ter um pouco mais de atenção, é porque realmente tem alguma coisa que ainda não está se encaixando, Juliano. Sim. O que está faltando para que esse torcedor do São Bento, torcedor mais apaixonado ou menos apaixonado, comece sim aí a viver um pouco mais o São Bento? Então, eu acho que é assim, ó. O auge de torcedores que o São Bento teve foi, acho que em 2019, que de sócios teve na casa de 1.600 mais ou menos, jogando a Série A1 e a Série B do Brasileiro. Hoje a gente tem mais ou menos 400. De 2019 para cá, nós tivemos praticamente a pandemia, dali para frente, aí só piorou, porque aí você não tinha estádio aberto, você não tinha ações e tudo mais. A diretoria, eu acho que é assim, hoje o Rodrigo Castanho e o Zé Abrão, que estão à frente dessas ações de marketing com os outros parceiros, eles têm tentado fazer algumas coisas diferentes do que foi feito. Eu acho que ainda precisa
profissionalizar muito, precisa de mais braços, precisa de uma equipe talvez, quem sabe com o Paulistão você tendo uma receita você possa ter mais pessoas para poder fazer atividade, mas alguns exemplos, durante essa gestão, foram criados alguns esportes paralelos, né? Lutadores, o Fabinho Fogaça estava usando agora o logotipo da empresa na Copa Truck, da empresa do São Bento na Copa Truck. Tem o futebol São Bento Amputados. Agora novidade. O pessoal, as meninas do Flag, os Vipers, né? Então teve todo um grupo aí que qual que era o intuito disso? Você ter outros esportes atuando usando a marca do São Bento. E para essas equipes também elas terem o quê? Usarem a marca do São Bento, que é forte, para buscarem apoiadores, patrocinadores. Fizemos ações no CT com sócios, jogo dos sócios, ações do Dia das Crianças. Tentamos fazer alguns materiais licenciados e não conseguiu evoluir muito bem, o resultado foi muito abaixo do que era esperado. Nós temos agora um parceiro nosso que é o Fabinho, que vai começar a fazer o quê? Um trabalho agora na cidade, nos comércios. Então ele vai pegar, por exemplo, a rua na Avenida General Carneiro. Ele vai de comércio em comércio, oferecer um plano do São Bento, um plano para que vire sócio, um sócio comércio, um sócio ingresso, o que for, algumas situações nessa, e oferecer materiais ligados ao clube. Então quem não veio atrás, nós vamos tentar ir atrás dessas pessoas agora. Isso começou agora, bem recente, tá? E eu acredito que assim, a pandemia também atrapalhou muito. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Na própria pandemia, quando nós tivemos uma negociação com SR São Bento e ali com o clube de... Me fugiu o nome daquele clube aqui que é perto do Pagliato aqui. Aquele clube de campo onde tinha... Recreativo? Recreativo, isso. Com o Recreativo, a gente ia fazer um plano no qual teria direito aos ingressos e ficaria sócio do Clube União Recreativo. Mas estava no meio da pandemia. Aí ia lançar um negócio desse no meio da pandemia, não ia dar certo também. Claro que as pessoas iam poder usar, né? E é uma coisa que está engatilhado, engavetado temporariamente, por quê? Porque é uma coisa que fala assim, poxa, seja lá ou seja no SR São Bento, era uma opção da pessoa ser sócio e usufruir de um clube familiar, com academia, piscina, campo, tudo mais. Então, acho que assim... a gente teve ação, por exemplo, que eu estava falando com você antes, do próprio Juninho Manella, que veio para cá como uma ação de marketing para poder divulgar o São Bento. As redes sociais do São Bento aumentaram muito no período que o Juninho esteve aqui, continuam aumentando ali gradativamente. Então eu acho que assim, falta na verdade, acho que mais pessoas, talvez mais pessoas que possam dedicar quase que seu tempo integral ao São Bento, e isso custa. E esse é o problema nosso hoje, né? A gente vem chorando faz tempo, mas é a realidade, que custa para fazer. Então, talvez, quem sabe agora, você chegando no Paulistão, que você tem um orçamento, você destinar uma parte dessa verba para você poder fazer um investimento maior e fazer algumas ações diferenciadas também. Mas eu acredito, alguns exemplos aqui que eu lembrei agora, até porque o pessoal pontuou, foi isso que eu acho que foram feitos assim, que não eram feitas, que o São Bento tentando resgatar, que nem agora, abriu o estádio. Pô, agora pode as crianças novamente entrarem com os jogadores, podem novamente fazer ações no intervalo, de gol, de premiação no estádio. Nós vamos, que nem o Fabinho, eu combinei com ele, nós vamos levar depois, quando tiver os jogos aqui, o caminhão da Fórmula Truck lá, deixar na frente do estádio para fazer alguma ação. A própria Atleta, que é patrocinadora, também quer fazer algumas ações novas agora. Então, tudo isso, acho que agora, com essa retomada, com a abertura total dos estádios, Deus queira que não feche novamente, acho que tudo isso vão implementando, mas dentro desse período que nós estamos da gestão, acho que foram feitas algumas ações aí que não existiam, entendeu? O canal Quem Planta, Colhe, fez uma pergunta aqui, que eu acho que vai bem de encontro com isso. Acho até que foi meio que respondida já, mas enfim. Qual é o problema da diretoria do São Bento para conseguir... Aliás, problema não. Perdão. Qual é o plano da diretoria do São Bento para conseguir convencer o torcedor desconfiado e escondido? Pois na final todos viram que o São Bento tem torcedor. É uma coisa que você citou, né? Durante o Campeonato Paulista, a média de público, e eu falava isso durante todo o Campeonato Paulista, que era muito ruim para a imagem do Esporte Clube São Bento ter uma média de torcedor de 1.100 torcedores, que foi a média de torcedores durante a A2. E na final, no jogo da final, né, o primeiro jogo aqui, tinham 8 mil torcedores, 6 mil foram vendidos antes e mais 1.000 e alguma coisa, chegou a 8 mil torcedores no dia, na final contra a Portuguesa. Deu para perceber, obviamente, e a gente sabe disso, que o São Bento tem torcida, tem um torcedor que é apaixonado.
Mas entra um pouquinho nessa questão que o canal, e eu queria até que o pessoal do canal pudesse colocar um nome aqui pra gente poder citar, né? Mas o pessoal do canal tá falando, né? O torcedor de São Bento, ele acaba ficando iludido. Edenilson, né? Que falou aqui, Uso. Não consegui ver aqui assim ele falou abraço do Edenilson. Edenilson, isso aí. O Zaza. Uma questão que o cara é que o torcedor acaba ficando meio escondido, né? Fica meio assim, eu vou, não vou, acabo num fundo. Então, mas aí, eu falo assim, eu tô dentro do clube, eu participo todo dia, eu trabalho todo dia pelo São Bento, e eu não consigo entender o que se passa. Eu não consigo te responder. Porque assim, eu posso falar assim em nome dos demais parceiros da diretoria. A gente tem tentado assim uma política pé no chão, uma transparência. Se você pegar o balanço do ano passado, nós pagamos 1.300.000, 1.400.000 de dívidas que o clube tinha. Então, assim, todos os cuidados vêm fazer. O CT, eu comecei o trabalho quando estava no Patrimônio, e hoje o Caio também fez um trabalho sensacional dando continuidade, mas eu falo assim, 2019 para cá, nós fizemos um poço no CT, nós colocamos um para-raio, nós fizemos a sede administrativa do clube, tem uma parte de cima que nós vamos fazer agora, que é a sala de troféus lá em cima, administrativa ampliação, fizemos mais 5 alojamentos que não tinham lá, e, demos uma reformada no campo. Então são coisas que você fala assim, pô, eu amo Humberto Reale é o patrimônio da cidade e tal, pô, vai visitar, vai conhecer, vai participar, vai estar ativo no dia do clube. E o clube, na verdade, ele precisa que as pessoas, assim, não adianta ficar chorando leite derramado, os erros do passado, as falhas do passado. Falhou, quem também falhou, talvez falhou tentando fazer o teu melhor. Então tem que fazer o daqui para frente. E como eu falei esses dias, a gente montou um elenco agora. Rapaz, nós precisamos que a torcida esteja no estádio. Se a torcida na Copa Paulista não estiver no estádio, nós vamos passar muita dificuldade. A Série A2, os 8 primeiros jogos da primeira fase deram R$1.000 de lucro líquido por jogo. R$1.000 de lucro líquido por jogo. Um elenco que custava 250 pau por mês. Como é que faz futebol? Então é assim, ao mesmo tempo que se cobra, eu quero São Bento, eu torço pro São Bento e tal, faça o mínimo. O mínimo que quer, vá assistir, compra material do clube, vira sócio. Se não fizer isso, se não tocar no coração de cada um e falar, mas gastaram errado, trouxeram o jogador não sei o quê, o elenco era muito caro e caiu que não sei o quê. Gente, isso passou. Isso passou. É o daqui pra frente. Se a gente não fizer isso daqui pra frente, o São Bento cada vez vai ficar o quê? Pra trás. Os clubes cada vez mais profissionalizando, cada vez mais entrando dinheiro forte. Você vê o Red Bull. O Red Bull é um Bragantino. Virou Red Bull, velho. Ele virou um clube dos tops agora do estado, de um ano para o outro. Por quê? Vem um caminhão de dinheiro. Vai demorar. Todo mundo esperava que fosse começar a colher frutos, e bons frutos já, frutos mais doces já nesse primeiro semestre, o que não aconteceu. Sim. E já vem mostrando que é um time que vai passar por muita dificuldade. Aí entra aquela situação, né? As pessoas acham que só investindo, só injetando grana, as coisas vão acontecer, e não é o que está acontecendo com o Bragantino. Está reformando lá o estádio, vai ficar uma arena belíssima depois de pronta e tudo mais, mas não é só injetar grana, né? Então, mas aqui o que a gente pode fazer, então acho que assim, o torcedor está estando presente no estádio, ele sendo sócio, comprando produtos do clube, valorizando, acompanhando. Por exemplo, esse ano nós fizemos o Sub-15 e o Sub-17. Quantos anos São Bento não tinha? Se eu não me engano, é desde 2007. Tempo, né? Então, assim, Sub-20, Sub-15, Sub-17. Pô, o Sub-17 foi eliminado. Ok, é o primeiro ano. O Sub-15 está na próxima fase. O Sub-20 deve passar de fase. E aí que tá. Essas joias podem, no futuro, dar algum resultado para o São Bento, que é o quê? A formação de atleta também, para poder estar tendo algum resultado em cima de venda de jogadores, de participação de jogadores, assim como nós fizemos. O Lucas Lima. O Lucas Lima, nós emprestamos ele antes de acabar o campeonato. Antes de fazer a final com a Portuguesa, a CBF falhou na janela, aquela que seguia a janela europeia, nós emprestamos ele para o Atlético Goianiense. Foi com passe fixado. Há quanto tempo? Eu também não vou te responder. O São Bento não revelava nenhum jogador que é emprestado para um time de Série A do brasileiro, por exemplo, com passe fixado. E se ele ficar lá até o final do ano, tomara. Ficar lá vai ser bom para a carreira dele, vai ser bom para o São Bento e bom para o Atlético. O São Bento recebe uma parte agora, mas o São Bento tem uma participação futura. Agora, uma coisa é o São Bento
vender nesse momento o Lucas Lima, é outro Atlético Goianiense jogando a primeira do Brasileiro. Se ele for bem performar lá, virar titular, ele já vira um jogador de quanto? De 10 milhões, 12, 15 milhões? Depende da performance dele, entendeu? E o São Bento tem uma participação futuríssima. Esse fair play financeiro é uma coisa muito legal, que ajuda a desafogar. E aí o Mirassol fez isso muito bem. Né? O Mirassol soube usar muito bem essa tônica do fair play financeiro, de se poder revelar jogadores e colher esses frutos mais adiante. O Marcelo Garcia diz o seguinte: acredito que a iniciativa de contratar o comércio de Sorocaba pode render bons frutos. Penso que os comerciantes podem adquirir planos de sócio-torcedor para sortear ou presentear clientes ou colaboradores. Está aí o Marcelo, então, como um torcedor de São Bento, apoiando essa iniciativa. Meu caro Juliano, elenco para a Copa Paulista. Você já falou aí que 23 jogadores já estão fechados, já foram apresentados inclusive, 3 vagas vão ficar remanescentes. O que o torcedor pode esperar do elenco nessa Copa Paulista, do time nessa Copa Paulista? Eu acho que é assim, a Copa Paulista agora, nós temos que valorizar nossos patrocinadores no primeiro momento, que são quem está colocando dinheiro no clube, né? Quem está expondo as suas marcas e que vai ter toda a exposição durante o campeonato e que acaba conseguindo manter essa estrutura para contratar esses jogadores e manter a administração do clube. E contamos com a torcida. O elenco, na verdade, eu vejo que é assim, um elenco muito competitivo. Um ponto positivo, assim, todos os jogadores foram negociados, seja direto com eles ou com seus empresários, para vir para cá para somar o projeto. O que o São Bento tem a oferecer hoje? Nós temos a oferecer uma estrutura aqui, de um time do interior, que o cara vai estar aqui, morando aqui no alojamento, no CT, alimentação, todo acompanhamento médico. Uma cidade grande. Uma cidade grande. E o que o São Bento tem o principal ponto hoje? O principal ponto que o São Bento tem é o Paulistão da 1. Essas pessoas estão vindo aqui para jogar, para performar aqui no São Bento, a maioria delas, o que é? Elas querem fazer uma Copa Paulista para estar em atividade e buscar uma vaga no elenco da 1 do ano que vem. Esse é o objetivo principal. Então, todos os jogadores têm uma consciência desse aspecto. E isso é importante, porque eles não estão vindo por dinheiro. Porque as bases salariais ficaram muito baixas, porque a gente não tem o orçamento. Então, quando a gente não tinha o orçamento, o que eu falava com todos eles? Gente, o que eu consigo propor para você? Você vai vir no custo X, mas é muito baixo. Cara, é o que dá para pagar. O que mais? Você vai ter uma premiação se for vice-campeão, vai ter uma premiação se for campeão. Se porventura durante a competição a gente pode melhorar nos bichos, a torcida vindo, apoiando o clube, a gente pode melhorar o bicho. Se a torcida não vier, não vai ter bicho. Então, essa é a realidade. Então, tudo assim muito claro. Então, a gente deixou claro para eles que era o quê? Vocês vêm com esse pouco. Pode melhorar durante o campeonato, durante a evolução. Sim. E de acordo com o que for aparecendo e for injetando dentro do clube. Eles estão garantidos para a Copa São Paulo, não quer dizer que já está todo esse elenco para o Paulista. Todos eles para a Copa Paulista. Então todos eles queriam assim, mas vamos reduzir agora e depois a gente já deixa para o Paulistão. Então assim, qual que é o cuidado? Por exemplo, o Paulo, antes de ir embora daqui, nós deixamos fechado com ele, verbalmente fechado, acertamos as bases para ele e para a comissão técnica dele. E o Paulo está lá no Pouso Alegre. Mas vamos supor que o Paulo está no Pouso Alegre e aí o São Paulo manda o Rogério Ceni embora, Paulo vem aqui para o São Paulo. É normal, ele vai para o São Paulo, ele não vem para o São Bento. Então como é que você contrata ou mantém um jogador desde já, se você pode ter uma mudança, por exemplo, no treinador no meio do caminho, ou esse jogador pode na Copa Paulista não performar como se espera? Então todo mundo vai ter a Copa Paulista como uma vitrine. Essa vitrine seja para continuar no São Bento ou para estar uma vitrine para o mercado. E além disso, eles vão estar em atividade física. Jogador que não joga, porque o segundo semestre para jogador é problemático. Hoje eles têm assim um primeiro semestre garantido e muitas vezes não tem nada no segundo semestre. Trabalha 5 meses e hiberna 6 meses. Então isso é muito ruim. Então a gente entende que foi esse o mecanismo. E nós mantivemos alguns jogadores que subiram com a gente agora na 2. Eu fui buscar alguns jogadores que tinham subido conosco em 2020, né, com esse projeto, e trouxemos outros jogadores indicados, né, por empresários, pela comissão técnica também. E aí nós contratamos realmente, chegamos aí a 23 jogadores, fazendo parte aí do plantel. Nesses 23 nós estamos contando aí o Caian, que volta do Santo André quando acabar o Brasileiro, está emprestado lá. Estamos contando ainda o Formigoni, que ainda está numa fase final de recuperação, então acredito que ele vai ficar aí umas 3 rodadas, ainda não em condições de jogo.
E os demais são atletas que já estão aqui treinando desde o início aí dos trabalhos. Já fizemos um jogo treino com a Ponte Preta, com o Sub-23 deles. Na sexta-feira fizemos um treino com o Red Bull, o que jogou a 2. E agora, essa semana, na sexta-feira, nós temos um jogo treino com o Juventus também na capital, aqui. Então, assim, é um trabalho que está sendo feito. Então, esses caras querem jogar, esses caras querem estar em atividade, querem estar bem fisicamente, querem buscar um espaço no Paulistão, que é o que o São Bento tem para vender para eles nesse momento. Então, confiem e acreditem que essas pessoas estão vindo aqui para jogar futebol. Para ganhar dinheiro, o São Bento não é o momento, não. Nós infelizmente tivemos aí experiências muito ruins com alguns jogadores que vieram. Realmente isso ficou muito claro. Não vou citar o nome dos jogadores, né? Não vou ser deselegante, mas alguns jogadores que ficou muito claro que infelizmente vieram só para buscar os cheques, né? Sim. E com salários altos, com salários que poderia ajudar a montar o elenco hoje que nós estamos pensando em montar. Isso que você falou é um ponto. A Copa Paulista, então não vai acontecer isso, porque não tem o dinheiro, primeiro. E na 2 também não aconteceu isso. Então os caras que vieram para cá queriam performar, queriam jogar, alguns queriam retomar a carreira, alguns queriam estar buscando uma 1. Então é o que eles fizeram, buscar uma premiação. Então todos eles vieram para trabalhar. E tal qual você percebia na 2, o que acontecia? Você tinha substituições, mudança de peça, o time sempre foi muito linear. Sempre linear. Então, nós tivemos casos no passado que era assim, poxa, eu tenho um time que teoricamente o titular é bom, olhava para o banco, o que eu vou fazer agora? Quem que eu coloco? Como é que eu faço? Então a ideia é você tem que ter algo meio nivelado. É preferível às vezes você ter claro que um ou outro que se destaque e o restante você nivele, do que você ter alguns extremos e o resto nivela por baixo, entendeu? Então esse é o cuidado. E para a Copa Paulista eu tenho muita convicção, aí o trabalho, o que tem feito um trabalho aí todo dia com eles, às vezes em 2 períodos lá, às vezes eles estão com a língua no pé já de tanto trabalhar, mas é importante porque você pega essa pausa dos estaduais, alguns que não jogaram esse ano ainda, a parte física ela acaba ficando um pouco abaixo, e aí tem que trabalhar muito mesmo para recuperar isso e para estar pronto aí, para no dia 3 estar todo mundo à disposição para o primeiro jogo. Casão, tem pergunta da galera aqui. Eu queria falar uma coisa, agora a gente falando a respeito disso mesmo, de salários, as coisas. Agora há pouco nós falamos, você falou de alguns times que contrataram alguns jogadores ganhando bem mais e tal. Isso reflete dentro do campo. Um cara, por exemplo, todo mundo tá lá, hipoteticamente, ganha todo mundo ganhando 10 mil. Aí contrata um cara de 50, de 100. Dentro do campo, isso, entre o elenco, faz uma diferença? Motiva mais os caras ou fala, por que essa diferença? Na minha opinião, eu não faria. Eu não faria, e desde que eu tô aqui, eu não fiz. Porque eu acho que, assim, o jogador, ele fala. Eles se falam muito. E isso é ruim. Você trabalha aqui numa empresa, cada um de vocês tem o teu salário, e vocês não vão ficar falando ou expondo quanto vocês ganham. O jogador acaba muitas vezes falando na resenha deles lá. Eu e o Casão ainda não estamos tentando. Então, assim, eu entendo que isso não é positivo, porque aí, da mesma forma que você tem esse cara, às vezes falou, puxa, todo mundo ganha 10, e aí tem o que ganha 100, aquele que ganha 10 fala, porra, eu vou ter que ficar me dedicando, trabalhando por esse, que ganha demais, e às vezes que ganha 100 também, será que esse cara queria estar aqui no São Bento? Que acontece isso, muita gente passou por aqui, veio buscar o cheque dele, o dinheiro dele, não queria estar no São Bento. Desculpa, se exploda São Bento ou não. Eu vou estar aqui. Perdi o jogo, ia pro boteco, tomava uma, brincava, tal. Ia cair o dele lá depois? Então, caiu dele. Então, assim, eu acho que é isso. Você tem que trazer o jogador que tenha um caráter, né? Que ele tenha um caráter, que ele tenha uma família, sempre ajuda quando ele tem uma família, que o jogador muito solto também te cria um monte de problema, entendeu? Então, esse acho que é o cuidado. Você pegar o histórico dele, todo mundo contratou, a gente pode errar algum ou outro, isso pode acontecer, mas você buscar todos os detalhes, como é que era todo o comportamento dele. Porque se o cara chega, é um baita jogador, mas o extra-campo dele é ruim, não adianta. Se o cara é um baita jogador, mas acabou o jogo, ele não tá nem aí pro clube, ele vai sair pra gandar, ele vai beber e tudo mais, esquece, você vai ter uma pessoa que não está comprometida e não vai te entregar o melhor. E é isso que eu falo, esses dias eu estava com o pessoal da base e falando sobre isso, falei, gente, vocês estão se preparando para ser jogadores no futuro, são atletas que estão desenvolvendo, o jogador não dorme tarde, dorme cedo, o jogador não bebe, o jogador se alimenta direito, o jogador suplementa de acordo com o que o médico suplementar. Então são alguns pequenos cuidados que você tem que ter desde a base dele, para ele ir formando isso no caráter dele, para lá na frente ele colher. Senão hoje você fala quantos vezes jogadores em atividade estão aí, o cara tem 25, 27, 28, o cara já é um jogador. Na 2 eu estava trazendo um jogador que a gente
um atacante de lado. O Paulo indicou, a gente estava meio relutante assim, ele também estava meio assim, se trazia, se não trazia, um baita jogador. Mas aí fechei com o cara, beleza, negociei, fechei. Vem pra cá. Chega no dia da apresentação, o cara não aparece. Aí eu chego pro empresário e falei, viu, o cara não veio tal, ia apresentar ele, tava na lista. Aí, não quero mais, beleza. Aí o empresário me liga 4, 5 dias depois, puta, Juliano, pelo amor de Deus, olha o áudio dele, pedindo perdão, que ele tá com problema, que ele tava mudando de casa, tal, tudo mais. Falei, não dá, tal. Aí conversei com o Paulo, o jogador é bom, vamos tentar. Falei, mas eu quero falar com ele. Deixa eu ligar pra ele, ligo pro cara. E aí? Então, é que eu tô em São Paulo, tô mudando pra Guarulhos, e eu tô com uns problemas aqui e tal, eu tô em dúvida, que eu não sei se eu vou jogar tal. Eu falei, irmão, você tem alguma renda? Você tá com a vida feita tal? Ele falou, não, eu vivo do futebol tal, tudo mais. Você tem alguma outra fonte de renda? Não. Eu falei, mas o que você tá pensando se você vai jogar ou não? Se você só vive disso, você tem que estar com uma baita de uma vontade, chegar e fazer o teu melhor, vir jogar, vestir a camisa e tal. Se você tá vindo já sem vontade, falei, vou ser sincero pra você. Tchau. Não é o que a gente busca. Né? Você vai me dar problema aqui, você não vai ser solução. Então, o futebol, você se depara com situações como esta. Entendeu? Futebol, uma 2 hoje, se você perceber, ela é muito próxima de uma 1. A qualidade dos clubes que estavam ali... Da 1, vamos dizer, os que são ali os menores, vamos dizer, com menos investimento, Água Santa, o São Bernardo, Inter, 15. Santo André. Então, você fala assim, nivela muito com os que estavam aqui subindo na 2. Então, assim, o cara chegar com um pensamento desse, não vai chegar em lugar nenhum. E no futebol tem um monte. Assim como tem aquele jogador que a gente fala assim, o cara jogou num time grande, ganhava 100 pau, e aí o cara tá rodando por aí e tudo mais, e agora? Agora eu venho jogar por 4, por 5. O cara tem que ter uma cabeça muito boa. Mas se ele não tá ganhando mais os 100 mil, os 80 mil dele, é porque ele errou no caminho. Ele errou no caminho. Exatamente. Não adianta você arrumar um culpado para isso. E o futebol, se você tentar arrumar culpado, você não corrige sua carreira, né? É um exemplo aqui, ó. O Lauder, atacante de lado. A base dele é inteira do Corinthians. Ele chegou a jogar no Corinthians, tem 25 anos. E ele veio para cá agora. Ele falou, Juliano, eu joguei no Corinthians, eu fiz a primeira divisão lá, tudo mais, passei por vários clubes, agora eu quero fazer essa Copa Paulista, tá bem, tá em atividade, ele tava acho que no Mato Grosso, se eu não me engano, e agora eu quero, tá de novo jogando um Paulistão ano que vem. Legal, cara. Entrega o seu melhor aí, se você fizer o teu melhor, você pode ter essa oportunidade. Então, o futebol, você fala no diretor de futebol, tudo isso faz parte do contexto. Ali, né? Precisa ser pai, precisa ser psicólogo. Então. Eu vou fazer a pergunta aqui, mais uma pergunta do Deixa eu ver. O Zazá. Vou fazer mais uma pergunta. Tá animado aí. Rapaz. Mostra que é torcedor de São Bento e que gosta realmente, que quer viver... Quer respirar esse São Bento. É isso aí. Se o Kiki for bem e porventura chegar numa final, ele pode chegar a ser um auxiliar no Paulistão? Ou, quem sabe, até técnico, se por acaso não chegar num acordo com o Paulo Roberto, já que foi só verbalizado e nada assinado até então? Então, eu acredito que é assim, o Kiki começou esse trabalho agora, o Kiki é o treinador do Sub-20, e aí nós demos a oportunidade para ele no profissional na Copa Paulista. Vem fazendo um trabalho muito bacana, o Luizinho está como auxiliar técnico dele, então ele já estava participando antes com o Paulo também, hoje está um pouco mais no campo, com o Paulo ele estava mais fora do campo na coordenação, e agora o Luizinho está mais dentro do campo também. E eu acredito que assim, é um passo de cada vez, né? Eu acho que agora com o Paulista nós vamos entrar com o objetivo o quê? Primeira coisa, fazer um bom campeonato, buscar uma classificação e depois ir galgando outros objetivos. Claro que se o Kiki for bem no campeonato, é uma possibilidade, né? Conversar com o Paulo e falar, Paulo, o que acha aí? Ou o que pode estar te ajudando na comissão técnica? Ou o que pode estar continuando o trabalho de base, que tem todas as categorias que ele pode estar fazendo esse acompanhamento. Então, eu acho que é difícil, porque o futebol ele é muito dinâmico, gente. É o dia, é o momento. Eu sou muito a favor da continuidade. Quando o Paulo foi embora porque o São Bento não tinha condição de pagá-lo nesse momento. Não tinha condição alguma. Nós chegamos a propor para ele, Paulo, você consegue ficar sem receber nada agora e receber em janeiro do ano que vem, quando vem a cota? E ele tem os compromissos dele, as despesas dele. Então tem que concordar. Paulo, vai lá, nós vamos emprestar você para Pouso Alegre e você retorna para cá. Mas o Paulo chegou aqui em abril, né? Abril do ano passado, em 2021. Houve essa pausa agora. Espero a retomada dele. E aí que ele continue no Paulistão, que ele continue na Copa Paulista ano que vem, que ele
Quem sabe nós podemos ainda pegar uma vaga talvez de um brasileiro, ou talvez uma vaga até de Copa do Brasil, que na minha opinião seria o ideal para o São Bento nesse momento, pensando em gestão, pensando em equilibrar o clube. Se você pega uma Copa do Brasil, você vai jogar junto com o Paulistão, ali os calendários são próximos, se você passa 1, 2, 3 fases, as condições financeiras são muito positivas, o repasse que tem. Então eu acredito nisso, que a continuidade ela é importante, não só o próprio Paulo, nesse retorno dele, essa pausa, porque ele deu uma pausa. O que nós combinamos foi uma pausa, porque não tinha condição nesse momento, e que ele retorne. E o próprio Kiki. É importante, né, destacar que o Paulo ele tem uma identidade muito grande com a cidade, ele mora em Sorocaba. Ele mora em Sorocaba. Né? Então ele tem uma. Quando ele teve um problema de saúde sério, né? Ele ficou internado por conta da Covid e ele ficou internado num hospital aqui em Sorocaba, sim, né? Sim. Por ele morar em Sorocaba, as filhas, o contato dele todo aqui em Sorocaba. Então, gente, é muito difícil não ver o Paulo novamente retornando de São Bento, a não ser que aconteça algo. Como eu te falei, é o que eu volto a falar, futebol dinâmico, é isto, pode acontecer, não sei, eu quero que ele volte, tomara que ele volte, tivemos aí essa parceria de sucesso, que a gente consiga continuar essa parceria de sucesso com o Paulo e que consigamos bons objetivos com o São Bento, mas é muito dinâmico. Agora, a expectativa é que ele continue, que o elenco está aí. Talvez, poxa, como eu falei, alguns fiquem para o Paulistão, e esses mesmos para o Paulistão talvez já fiquem para o segundo semestre, para você ter essa continuidade, né? Não ficar todo momento o monta, remonta. Aquela rotatividade do elenco. Para a gente fechar, semana passada, na segunda-feira passada, nós tivemos a galerinha, até brincava com o Casão, né? Falei, Casão, que é essa garotada? Vamos ter o show da Xuxa aqui hoje. Então, uma garotada muito animada, com muita vontade de jogar bola. Como é que você tem trabalhado esses meninos? E aí, obviamente, o professor que esteve aqui, juntamente com o Marcelo Cordeiro, que foi atleta do clube, que tem uma identificação muito grande com o clube, o próprio Kiki. Como é que tem sido o trabalho com toda essa garotada? Porque são vários times, são vários plantéis, uma rapaziadinha. Como é que é o nome do zagueiro? Bernardo? O Bernardo. Meu Deus, aquele tem energia. Como é que é? É igual o pai dele, o Fabinho é igualzinho, é o Xerox. Acelerado, né? O pai dele teve aqui. Esse dia eu fui tomar um café com ele 7 horas da manhã, ele tava tomando um energético desse tamanho, 7 horas da manhã. Eu falei, você tá maluco, rapaz? Como é que é o trato com essa garotada aí, e principalmente com esses gestores, né? Aí entra o Kiki, o Marcelo Cordeiro, o professor Geraldo que estava aqui semana passada. O professor Geraldo que estava semana passada, enfim. Hoje o Dr. Godofredo é o diretor nosso de base, ele que cuida de todo o trabalho da base, né? E hoje ficou o Kiki com o Sub-20 ainda, agora tá o Dida que tá dando acompanhamento, na verdade, lá, porque o Kiki como veio pro profissional, o Cordeiro no 17 e o Geraldo no 15. E foi a primeira experiência agora, né, do 15-17, começou esse trabalho em março, mais ou menos, o 17 infelizmente acabou ficando, né, na competição, não passou de fase, e o 15 acabou passando. O que eu acho que é legal, principalmente o 15, né? Se o São Bento conseguir continuar um trabalho desse de longo prazo, ele é muito positivo. Porque o 15, 90% deles são de atletas de Sorocaba e região. E chegou a ser o primeiro time da competição. Nós chegamos a ser o primeiro time na tabela inteira do campeonato, com 70 e poucos clubes. A gente classificou em segundo lugar no grupo, vamos brigar para poder passar de fase, mas você falou assim, nós temos atletas aqui, a maioria deles tem 14 anos. 14 anos, 90% é local, tem 2 ou 3 meninos só que são alojados. Então tem muito para tirar, tem que fazer uma próxima peneira, acabando o campeonato, para você também tentar buscar mais alguns, e buscar o que é, esses meninos de Sorocaba, que tem muitos que estão jogando no São Paulo, no Palmeiras, no Corinthians, no Santos, fala, São Bento tem Sorocaba, agora eu posso estar atuando em alto nível lá, e as portas vão se abrir da mesma forma. Porque da mesma forma que eles estão no São Paulo, estão aqui, o trabalho é o mesmo, é mais próximo de casa e as portas se abrem. Nós tivemos agora, durante o campeonato, do 15, do 17 e do 20, 2 jogadores que foram para o Flamengo fazer avaliação, 2 jogadores que foram para o Atlético Mineiro e tem um outro jogador agora que vai para o Santos. Então, atletas do São Bento, aí tem um que está indo para o SCA, que estavam no São Bento e que fizeram o que? Foram para avaliação e podem ser transferidos para esses clubes. E o São Bento fica com uma participação futura deles. Atletas de quanto? De 14, 15, 16, 17, 18 anos, na verdade. Então,
é o que tem que ser feito. Agora, é a continuidade. Quem sabe esse grupo que vem aqui, essa geração de 14 anos, se ele chegar até o sub-20 aqui, sendo de Sorocaba, é muito mais fácil você acompanhar, trabalhar, desenvolver e você colher um fruto melhor disso. E aí você começa isso sub-15, você tem um sub-13 ainda que você pode criar, pegar mais novinho ainda e lapidar isso. Então eu acho que essa continuidade ela é muito positiva, né? Então o pontapé foi dado esse ano, o São Bento deu esse pontapé e as coisas estão fluindo, acho que dentro do que a gente esperava, até acima do que a gente esperava, principalmente pensando nos pequenos, no 15 anos, jamais a gente imaginava num campeonato assim. Nós resolvemos participar em cima da hora, um time montado em 15 dias e o time brigando. Ia despontar. Pra você ver como a gente tem qualidade, como tem potencial perdido na região de Sorocaba. Mas isso eu vou... Sem dúvida, como diz um amigo nosso, eu vou puxar a sardinha para minha brasa, porque e isso é um modo de dizer, mas eu sou apaixonado pela várzea. Eu sou um apaixonado pela várzea, sou apaixonado pelo esporte, pelo futebol, acima de tudo. Mas eu tenho um carinho muito grande pela várzea. Ainda não tivemos a oportunidade de ter pessoas mais ligadas à várzea aqui. Mas e eu joguei sub-15, na minha época não era sub-15, né? Era infantil, juvenil, e aí você ia pro principal na várzea. E fiz peneira do São Bento, fiz peneira no extinto Atlético Sorocaba, fiz peneira no Ituano, enfim. É uma coisa, muito apaixonante. Naquela época a gente já via muito talento, muitos garotos bons de bola. Eu não vou nem falar por mim, eu era goleiro, não tinha tamanho para goleiro, por isso fiquei pelo caminho. Mas tinha muitos jogadores bons de bola na época, né? E com certeza, se o São Bento continuar nessa toada, vai colher muitos bons frutos aí, porque nós temos sim, Sorocaba tem sim uma safra muito boa. Vamos lá. Posso apontar isso, Douglas? Assim, e se você pensar, nós resolvemos participar do 15-17, foi assim. Então, em 15 dias, nós preparamos tudo, fizemos a peneira, todo o trabalho. Nós fizemos uma peneira com mais ou menos 700 garotos, a primeira. E assim, foi atropelado e precisava dos testes, tudo mais, de Covid, cardíaco, poxa, é tudo isso. E aí, durante o campeonato, foi testando outros garotos que foram alterando. Nós dispensamos alguns jogadores, foram chegando outros. Então, foi feito todo esse trabalho. E tanto no 15, no 17 e no 20. É contínuo, né? É um ciclo assim, contínuo que você vai fazendo. Então, eu acho que tem muito potencial. Aí, esses que são mais novos, você tem que lapidar todos os aspectos, como eu te falei. Profissional, pessoal, família, acompanhar o contexto como um todo. E o que você falou... Que assim, o pessoal às vezes me cobra bastante é da várzea. Pô, o São Bento tem que olhar para a várzea em Sorocaba. Esse dia eu estava conversando na diretoria até sobre isso também. Eu falei, não sei se a gente vai ter que chegar um momento, talvez ter um diretor também, ou alguém que faça parte da diretoria, que esteja só acompanhando a várzea, por exemplo. Por quê? Da várzea a gente tem que ser assim, realista. Tem que ser realista. É importante porque um jogador profissional que estava em atividade, que tem 35, parou de jogar, 40 anos, 40 e pouco, profissional, e vai para a várzea, ele destaca. Da várzea vir profissional, são poucos casos que ocorrem. E às vezes as pessoas não entendem. Eu tenho às vezes alguns que me mandam, pô, Juliano, mas eu estou jogando, eu jogo a várzea e tal. Então assim, às vezes você consegue avaliar alguns, é difícil você ter um encaixe, porque, cara, é muito trabalhoso, muito complexo. Mas talvez seja uma ideia que a gente pontuou esses dias, de talvez ter alguém fazendo parte da diretoria, que tenha disponibilidade, que goste, que tenha tempo, de tal o quê? Observando a várzea de Sorocaba. Então o cara vai estar lá assistindo vários jogos, vai estar presente, ó, o João lá é bom, o Pedro lá é legal, tal. Juntou lá 3, 4, 5. E vem pra cá, vamos avaliar você. O pessoal fala, exemplo, o Leandro Damião, que é um exemplo, mas cara, são, com todo respeito, sinceridade, são poucos. Né? Porque hoje o mercado cada vez está o quê? Mais jovem. O jogador, os times maiores, os times de expressão, eles querem jogador de 16, 17 anos. É ali, porque ele já fez a formação, preparou, a partir do 16 ele já pode ser profissionalizado, até 16 você tem risco de perder, porque a lei não te ajuda muito, se enquadra como menor, mas 16 para frente ele já quer trazer. Então, eles querem jogador jovem. A gente às vezes vê isso. Pô, o cara chegou com 20 anos, 21 anos, ele não estourou, não despontou,
o bonde passou. E infelizmente está assim, o futebol cada vez mais precoce. E aí o cara às vezes está na várzea, qual que é a tua base? Puxa, não tenho base, não passei por nenhum clube. É diferente. Sim. É muito diferente, entendeu? Mas a ideia é essa, a gente pontuou esses dias, quem sabe a gente acha aí um candidato aí que tenha... Uma joia escondida. Não, mas primeiro achar um candidato, alguém que fala assim, eu vou abdicar do meu tempo para acompanhar a várzea de Sorocaba. Beleza, vamos pegar uma pessoa, vamos conversar, quem sabe essa pessoa pode estar ajudando a gente, estando dentro do projeto e acompanhando. Sim. Pega 3, 4, quem sabe aparece um ou outro que pode ter qualidade, não vejo nenhum problema, não existe nenhum tipo de preconceito. Existe uma realidade, que o atleta profissional, o atleta de várzea é diferente, até porque o de várzea ele vai jogar no final de semana. Normalmente ele pode fazer uma academia durante a semana e tal, mas você pega os jogadores, o trabalho é todo dia, é um trabalho exaustivo, intenso, suplementação, é todo acompanhamento médico, é muito diferente. É uma mudança completamente de vida. Juliano, eu falei que era a última, mas a gente vai chegando pergunta. O William Vasques está dizendo, UPA, cheguei. Sorocaba ama o São Bento, fato, e a Vila Hortência tem paixão pelo São Bento. Amorim, nosso São Bento é tradicional e vocês são guerreiros. O São Bento corre algum risco de virar uma SAF em algum momento? Assim, o São Bento, hoje, pelo montante que ele tem de dívida, que não é um valor tão significativo, a gente entende que a SAF não é um modelo interessante para o São Bento. Por quê? Pelo que foi discutido, apresentado e avaliado até hoje, nesse momento, você teria 20% da sua receita retida, tudo que você tem de receita durante um ano retido para destinar a pagamento de dívidas, e você teria obrigatoriamente que montar um time de futebol feminino. Só que o custo também para você montar um time de futebol feminino é a mesma coisa, ele entra nesse mesmo contexto, é um custo muito alto. Então, se você pôr na ponta do lápis, não vale a pena. Eu acho que eu não vejo a SAF. Eu acho que o São Bento tem cada vez mais, o que todos nós temos tentado fazer, é profissionalizar o São Bento. Então, se a gente conseguir, vamos fazer um trabalho ano que vem, mais alguns anos mantendo o São Bento na primeira divisão, buscando uma Copa do Brasil, quem sabe buscando voltar no Brasileiro onde o São Bento esteve, você ter receita, você ter geração de receita com atletas de base, você ter uma gestão pé no chão, que você vai gastar aquilo que você pode arrecadar, e ao mesmo tempo você ter o que então? Eu tenho um clube numa gestão empresarial. Ele é um clube associativo com uma gestão empresarial, como muitos clubes têm assim, mas não obrigatoriamente ele virar uma SAF. Então o São Bento hoje não é a solução. Agora, o conselho do clube vem trabalhando já em paralelo para deixar o São Bento apto. Deixar o São Bento apto por quê? Porventura vem uma oportunidade muito boa para o São Bento, que ele vá com todo o detalhe, nós vamos manter o escudo, vamos manter as cores, vamos manter a cidade e tudo mais, e vai ter uma arena São Bento, sei lá, que vai ser a arena de uma marca X e tal. Pode ser, mas o São Bento vai estar preparado para isso. Então o conselho entende que ele vai se preparando para isso, mas não que o São Bento vá virar uma SAF. E na visão da diretoria como um todo, não é a solução. Eu acho que a solução nossa é continuar com o pé no chão, continuar com a torcida que agora vai vir firme com a gente e dar continuidade nessa geração de receitas futuras com esses atletas que podem estar acontecendo aí. Juliano, a gente só pode realmente agradecer. Puxando só esse ganchinho que falou de torcida, tem uma estimativa de quantos torcedores do São Bento Sorocaba tem? Uma cidade de quase 700 mil habitantes, nós podemos mensurar, nós vimos aí jogos com, Douglas falou, 8 mil? 8 mil jogadores ali, mas logicamente não é somente isso. Será que a gente poderia falar que tem 50, que tem 100? Eu não sei mensurar. Eu não sei nem se Sorocaba existe esse número, na verdade. Agora, eu acredito que é assim. Existe o torcedor, talvez aquele que é simpatizante pelo São Bento, né? Eu sou do Sorocaba, eu gosto do São Bento, então eu torço pro São Bento. O torcedor, efetivamente, eu acho que o que você falou, talvez não passe de 50 mil, 100 mil, porque, como eu te disse, eu vejo uma lacuna muito grande aí entre os jovens. O que a gente vem tentando muito, e que é muito positivo, são os menorzinhos, as crianças que vêm vindo com esse sentimento, com essa vontade. Meus filhos vão buscar na escola, você vê a molecadinha de 13, 14, 15, 12, tudo com camisa do São Bento. Legal. Vai ter jogo do São Bento, eles estão pondo a camisa do São Bento. Isso é legal, porque vai ser para o futuro, mas está sendo criada essa identidade. E essa identidade, hoje, a concorrência é um pouco difícil, porque a gente concorre com Liverpool, com o Real Madrid, com o Barcelona, europeus. Com os times. Então, hoje eles torcem para os times europeus.
Eu torço para o São Paulo? Não, eu torço para o Barcelona. Então é assim, é uma concorrência até um pouco desleal. Mas eles vão absorvendo. Se você for um dia, repare um dia no estádio, suba vá no superior lá, você vai ver a torcida lá, as organizadas que sempre estão lá, fazendo o barulho, toda a torcida lá comemorando, e você vai ver que tem muitos, assim, adolescentes, jovens que estão lá. Então essa torcida que vem chegando também. Então, é isso. É que eu falei isso por conta do que a gente estava falando de sócio torcedor, que hoje está em torno de 400 e chegou a ter 1.000. Eu falei, cara, se tivesse 10 mil torcedores, vai jogando bem para baixo mesmo. Cara, né? Porque somente 10% disso que aderiu, né? E o valor dos planos é um valor acessível. São baratos. Acho que era R$39,90, você podia ir em todos os jogos com mandos do São Bento, é isso, né? É isso aí. Então... Não, aí a gente tentou sortear a camisa durante o campeonato, sortear a bola. Como eu disse, talvez agora, com essa abertura, você possa fazer mais ações. Ações durante os jogos, antes dos jogos, assistir jogo-treino. O treinamento, normalmente a gente abre, depende de alguns dias, a gente abre para a imprensa, pode abrir para o público também. Então tudo isso acho que são ações que a gente agora, nessa retomada da pandemia, acho que esse ano já dá para dar mais uma alavancada. E eu acredito muito nisso. A torcida realmente teve o problema também. Cada um teve suas dificuldades financeiras durante a pandemia, toda essa dificuldade que todo mundo passou. E você não pode, cada um tem um peso no teu bolso. Você não pode julgar ninguém. Mas que a gente espera isso, é ter pelo menos... eu acho que o ideal para o São Bento era ele ter uns 3 mil sócios. Esses 3 mil sócios conseguiriam manter pelo menos toda a estrutura do São Bento, mensal que ele tem, custeada com isso. Entendeu? Muito bom. Não tem jeito. Com todo o respeito, mais aqui, né? a várzea, mas o futebol profissional é diferente, principalmente nos costumes e também no disciplinar. O William Vasquez diz o seguinte, quem disse foi o Zaza. Daí o William Vasquez diz o seguinte: Atlético, ele é torcedor do Atlético de Bilbao, o Atlético tem 40 mil sócios e a cidade de Bilbao tem 390 mil habitantes. A cidade também tem que colaborar. Juliano, agora sim, para fechar mesmo, me lembro que numa dessas entrevistas e tudo mais, a diretoria de São Bento questionava um pouco, estava um pouco preocupada com a questão do SIC, do estádio Walter Ribeiro. Hoje, nesse momento, segunda-feira, 9h20 da noite, o São Bento corre algum risco de não poder atuar no SIC durante a Copa Paulista? Como é que ficou a situação da reforma do estádio? Inclusive, abrindo aqui, alguns amigos de cidades vizinhas, sabendo que a gente trabalha no jornalismo, que trabalha com esporte, que vai buscar informação de esporte, me ligaram, alguns amigos meus, pedindo o contato do vice-presidente do Fernando, do vice-prefeito, aliás, do vice-prefeito do Fernando. E eu, mas por quê? Não, é porque a gente é da cidade X, da cidade Y, e eu ouvi falar que o São Bento poderia vir jogar a Copa Paulista e tal. Bom, primeiro que eu não tenho o contato do vice-prefeito, e mesmo que eu tivesse, não passaria. Não é assim que você vai conseguir o telefone dele. Você liga na prefeitura, você vai conseguir falar com ele. Segundo, que eu desconheço. Eu não sou sócio do São Bento, eu não sou ativo do São Bento, eu sou repórter. Não tenho essa informação. Mas, para a gente, de repente, esclarecer, como é que está a situação do São Bento jogar no SIC e a Copa Paulista? A prefeitura abriu uma licitação para poder fazer a troca do gramado. Essa licitação tem todo um trâmite burocrático, né? Porque é uma verba que vem de Brasília, de um deputado. Então, ela está em todo um trâmite ainda burocrático. Então, isso vai um tempo. Nós acreditamos que a primeira fase toda, ou pode ser até mesmo todo o campeonato, a gente consiga usar o gramado aqui, o SIC. Haveria um intervalo, porque segundo o pessoal que ganhou a licitação, eles colocaram com a prefeitura um período de 6 meses total para poder entregar o gramado, mas segundo eles, até em 3 meses eles conseguem entregar em totais condições. Então a gente vai esperar. A priori a gente conversou com algumas cidades aqui da região para poder realmente ter essa disponibilidade, caso tenhamos algum problema, né? Mas no primeiro momento não tem nenhuma restrição, não veio nenhuma resposta nem de Brasília ainda, então tem todo aquele trâmite burocrático de uma licitação, então ele é lento, ele não acaba não sendo rápido, né? E com essa verba dedicada a isso. Então, a priori a gente está tranquilo, né, quanto ao uso aqui do estádio municipal, mas pode, durante o campeonato, realmente ter que mandarmos os jogos para outra cidade. Isso pode ocorrer. E a possibilidade, aí eu faço a pergunta como totalmente leigo, embora eu goste muito, mas nesse caso, totalmente leigo.
a possibilidade de se preparar o Estrada para se mandar um jogo do São Bento? Então, a federação hoje não libera mais? Não, na verdade é o seguinte, o estádio, para poder ser liberado, ele tem todo um laudo emitido pela Federação Paulista, e isso requer vários documentos, várias adequações. Por exemplo, o Estrada hoje já não tem mais iluminação, foi retirada a iluminação do Estrada. Tem campos que não tem iluminação, que estão jogando a Copa Paulista, mas é uma exigência que tem. O Estrada hoje teria que se adequar à parte de arquibancada, de saída de segurança, tudo mais. Então, ia requerer muita adequação no estádio. Então, dando um exemplo, que a gente estava até falando, por exemplo, Porto Feliz. É uma possibilidade você ter os jogos em Porto Feliz, você mandar em Porto Feliz, está próximo de Sorocaba, como um exemplo, ou algum outro estádio da região, que você teria já uma estrutura praticamente pronta para receber os jogos oficiais. Então, você adequar um estádio é bem complexo, porque tem N fatores burocráticos, documentações, exigências que você teria que atender para tudo isso, entendeu? Então não conseguiria, o Estrada não teria condição nenhuma de mando de jogo oficial para Copa Paulista. Além da Copa Paulista, se não me engano, são estádios que tem que ter 6 mil lugares. Eu não sei como é que está a acomodação do Estrada hoje, quantidade de lugares tem. A Copa Paulista vai até setembro? Julho, agosto, setembro, até outubro, né? Até outubro. E por que não fazer essa reforma nesse intervalo também, né? Então, a gente, assim, espera que possa ocorrer nesse intervalo, que aí daria... Entre a Copa Paulista e o Campeonato Paulista, isso aí, exatamente. Seria ali, começando outubro. Mas aperta um pouco o Campeonato Paulista, né? Mas eles dizem que dá para ficar entrega em 3 meses, né? Segundo então, a empresa. Hoje, com essa tecnologia que tem, os caras montam um estádio de Copa do Mundo, gramado de Copa do Mundo. Com dinheiro faz rápido. E o estádio tá cansado, né? Já há muitos anos, então é importante a reforma aí pro Paulistão, vai ser muito importante. Mas a gente fica aqui na expectativa. É claro que falar assim, a hora que realmente vem, que essa verba esteja liberada, isso tem um período de 30, 60 dias, a gente nesse período vai ter que estar correndo na Federação Paulista, fazendo os trâmites, a adequação para poder fazer o mando e tentar fazer o mando, se precisar, o mais próximo possível para não atrapalhar tanto. Se bem que em Barueri, lá na semifinal, a gente invadiu legal lá, tinha mais torcida do Bentão lá do que do Oeste. Tinha mesmo. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Kleber Brizola, conselheiro de São Bento, amigo do Amorim, está acompanhando também, é primo do William Vasquez. Obrigado aí, Brizola, por estar junto com a gente aqui. Amorim, ou Juliano, obrigado mais uma vez por estar junto com a gente aqui. Obviamente voltará, e principalmente durante a Copa Paulista, a gente falar um pouquinho mais sobre esse time do São Bento na Copa Paulista. Eu particularmente desejo sucesso absoluto a essa atual diretoria e todo o plantel do São Bento que vai jogar a Copa Paulista. Com certeza a gente vai estar acompanhando, na Galera Esporte vai estar lá acompanhando, o que a gente puder acompanhar a gente vai estar acompanhando, como eu disse, né? Casão e eu, o único que tem salário aqui, Ricardinho San. O que não fala? Aí sim. Casão e eu estamos na paixão, e nessa paixão a gente vai também, o que a gente puder, a gente vai estar acompanhando o São Bento, divulgando também nas redes sociais do Na Galera Esporte. Leva o nosso abraço lá pro presidente, para toda a equipe lá, e sucesso para vocês. Obrigado aí, agradeço a oportunidade, eu acho que é sempre válido, como eu falei para você aquele dia, sempre a gente poder estar falando do São Bento, eu acho que é importante, até essa massificação de São Bento, vamos absorver, vamos viver mais São Bento, eu acho que é muito, muito válido. Agradecer a todos os parceiros aí da diretoria que sempre tiveram aí com a gente aí nesse trabalho, nessa empreitada aí diária, né, árdua e diária. A todos os torcedores aí que vêm apoiando o clube, eu acho que após até esse acesso, a gente sente que a cidade está numa outra vibe, está numa outra sintonia aí muito, muito positiva. Agradecer minha família, que sempre está do meu lado também, né, porque tem que ter um pouquinho de paciência aí, porque... Sofrendo junto ali, né, como você contou aí, né? Vamos juntos. Chora, passa mal. É isso aí, minha esposa, Ludmila, um beijo para ela, meus filhos lá, o Rafa, a Mia, o Aurélio, e eles estão sempre com a gente lá, participando de tudo isso, e eu acho que é isso, esse é o ponto também, que serve para vocês e para todo mundo que está aí ouvindo. Tragam seus filhos juntos para estar assistindo aos jogos, estar participando, vai comprar um presente, dá um presentinho lá, uma camiseta do São Bento, vamos valorizar o clube da cidade. Eu acho que, e se o São Bento estiver bem estruturado, estiver participando de campeonatos aí, você vai ter aqui como ano que vem nós vamos ter um só provavelmente aqui, mas vai ter aqui o São Paulo, o Corinthians, ou Palmeiras, ou Santos, isso movimenta a cidade. Se você mantém para o outro ano, vem 2 clubes desses aqui. Se você está numa Copa do Brasil, acaba tendo a possibilidade de vir clubes de outros estados de porte. E tudo isso vai depender dessa sinergia. Da sinergia que é o quê? Que é o clube, que são os gestores que estão à frente do clube, a cidade, os torcedores,
os patrocinadores, agradecendo mais uma vez a todos, e que venham outras pessoas. Quem quer colaborar com o São Bento, às vezes aquilo lá fala, putz, eu queria patrocinar, apoiar, eu queria permutar alguma coisa, eu queria prestar um serviço. Tudo isso está aberto, nós estamos abertos sempre a colocar que você queira ajudar o clube de alguma forma, as portas vão estar sempre abertas para vocês. E agradecer, se vocês precisarem, eu em nome da diretoria, os demais diretores, todos à disposição. Esse bate-papo é bacana, eu acho que ele é válido e quando vocês quiserem mais vezes a gente fica aí à disposição e com certeza vamos começar o trabalho com o Paulista aí, buscar mais esse campeonato. Com certeza. Show de bola. Vitor Casagrande. Isso aí. Ponto final em mais uma edição do Na Galera Esporte. Só posso agradecer mais uma vez a sua participação aqui. Semana que vem eu não estarei aqui. Então, só semana que vem o senhor... semana que vem... Toda Viviane merece. Pra falar a verdade, ó, quarta-feira, dia 22, completo 20 anos de casado. Olha só. E no dia 26 é aniversário da minha mãe e 27 é aniversário da minha esposa. Olha que mês. É um combo que você faz, né? Um combo. Dia dos namorados, aniversário de casamento, aniversário da mãe e aniversário da esposa, tudo no mesmo mês. Então, a semana que vem vamos dar uma fugidinha rápida. Aí o senhor toca o barco aí. E vamos acabar voltando somente depois, né, no segundo semestre. Provavelmente no segundo semestre a gente está de volta. Junto. Exatamente. Semana que vem a gente não vai estar por aí. Segundo semestre, a partir de meados de julho, a gente está de volta. E aí depois eu vou lançar um desafio pro Juliano aqui. Quem sabe a gente tem algumas surpresas aí no próximo semestre, junto com o São Bento também aqui no Na Galera Esporte. Mãozinhas mágicas. Valeu. Aquele abraço. Ricardinho San. Casão, obrigado. Obrigado a todos que estiveram com a gente aqui. Juliano, muito obrigado pela sua presença aqui com a gente. E você, sorocabano, valorize o clube da sua cidade. Vamos aí junto com o Bentão aí. Agora forte na Copa Paulista, depois no Paulistão e quem sabe aí o brasileiro. E vamos junto aí. Vamos voltar. Fala o placar aí do jogo que o senhor está acompanhando. O senhor não tira os olhos. Por enquanto, 21 minutos aí do segundo tempo. O São Paulo continua vencendo por 1-0 o Palmeiras. Um beijo para meus amigos palmeirenses, seus porquinhos. Que continue assim, que eu continue feliz. Que hoje tem que ganhar, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Hoje é questão de honra. Porque, antes do jogo teve uma homenagem muito bonita. Nós estávamos vendo as imagens, não ouvimos o som, mas foi em decorrência dos 30 anos da Libertadores do São Paulo. 92. Em 92. Então, 30 anos aí já. Bom. Nós tivemos um representante aí de campeão da Libertadores. Sim, o Mona estava aqui com a gente. Muito legal. Gente, nosso melhor, muito obrigado. Uma excelente semana a todos. E fica ligado aí nas nossas redes sociais, @NaGaleraEsporte, @canal 102 Play. Eu disse que eu ia falar dos podcasts que virão durante essa semana, se eu conseguir abrir aqui, porque o nosso Ricardinho San já mandou tudo, ó. Agenda de podcasts, Paulinho Playcast amanhã com o Dr. Leandro Fonseca, pré-candidato, inclusive, nas eleições deste ano. Na Boa Podcast, na quarta-feira. Papo Hype, na quinta-feira, com Eric Barioni, professor doutor Eric Barioni, ele que é escritor do livro É Tique ou Toque. Inclusive, o Eric Barioni já esteve aqui no Jornal da Band. Nós conversamos com o professor doutor Eric Barioni também no Em Destaque, e ele vai estar aqui no Papo Hype. Vai ser muito legal. E na sexta-feira tem um Incenso Podcast também, mais um podcast especial. Todos os dias um podcast especial para você aqui no canal 102 Play. Uma ótima semana e até a próxima edição. Valeu, gente. Tchau. Valeu. Valeu.